Você quer resolver o problema? Resolve. Porque acho que isso é muito parte da questão. Tem pessoas que elas não querem resolver o problema. Resolver o problema é desconfortável. Resolver o problema significa que você vai ter que comprar brigas, que você vai ter que ter conversas difíceis, que você vai ter que executar, que muitas vezes você não vai ter recurso. Então, as pessoas, elas gostam muito de apontar o problema, mas poucas gostam de falar, ok, eu vou resolver. E aquelas que falam, ah, mas eu resolveria, mas elas vão colocando um empecilho, o meu recado é simples, seja maior que as suas desculpas. Você está criando desculpas para reclamar do problema e não resolver ele. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do RevoCast, o podcast de RH da pequena e média empresa. Hoje a gente chegou ao nosso 8º episódio e como final de temporada a gente tem um formato bem diferente, com convidados diferentes dos anteriores que vocês viram aqui. Então a gente falou muito com pessoas de RH até então e hoje a gente trouxe gestores. Então temos 2 CEOs de empresas que começaram pequenininhas, estão crescendo muito, já estão médias aí, digamos assim, mas elas têm um crescimento muito acelerado. Então sejam muito bem-vindos. Luiz Felipe Franco, da Venda, e Fernando Vitti, da Nextforce. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu vou abrir para vocês se apresentarem e, obviamente, apresenta a empresa de vocês aí também. Quem quer começar? Posso começar? Vamos lá. Obrigado, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vitti, prazer. A gente não se conhecia ainda, a gente estava trocando umas ideias aqui off. Eu sou o Luiz, meio mundo me chama de alemão, até minha esposa, minha sogra, então fica à vontade para chamar de alemão. Eu sou o CEO fundador da Venda. Minha trajetória rapidinha, eu me formei em engenharia em 2010, já tive uma empresa no setor de engenharia, muito brevemente, aí de 2010 a 2015. Em 2015 eu fiz um pivô de carreira para o mundo de startups. Eu fui trabalhar na Endeavor, eu fui um dos fundadores do programa Scale Up Endeavor, que é um programa de aceleração, hoje um dos maiores do Brasil. Levei esse programa para outros países também, foi uma experiência muito legal. Naquela época eu conheci, cara, Acreditas no comecinho, Resultados Digitais no comecinho, Doutor Consulta, negócios muito bacanas, e eu vi que tinham malucos sonhando grande e estavam realmente transformando mercados. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida em algum momento. Saí de lá, fui trabalhar em uma dessas empresas que a gente apoiava, que é a Salve, que é um direct to consumer de produtos de beleza, investida pela Casec, pelo Atlântico. Fui head de growth lá por um ano, até o momento que eu resolvi sair para fundar a Venda. Basicamente, o que é a Venda? A gente é uma plataforma que permite que principalmente mulheres possam revender produtos e fazer uma renda extra com isso. Então, imagina aquele mercado super tradicional, Natura, Avon, Boticário, da venda direta. A gente está transformando esse mercado bilionário através do digital e também através de uma abordagem diferenciada no supply chain. Essa é um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho de venda. Onde estamos hoje? Hoje somos uma empresa de 88 pessoas, especificamente. Ano passado a gente cresceu em top line 6 vezes. Eu acho que quase triplicou o time. Então vai ter bastante pano para manga para a gente falar de RH aqui, cara. Legal, imagino o tamanho do desafio. E super legal saber do Scale Up. Eu fui do Scale Up na minha startup anterior e é um programa super legal. Realmente, eu conheci muita gente boa durante o Scale Up e você mantém um network muito legal com a Endeavor. É bem legal, é bem legal. Parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Legal, Vitti. Legal. Obrigado primeiro pelo convite, prazer aí, pessoal. Basicamente, minha trajetória é sempre pautada no mundo de startups. Já fui founder, já fui sócio de empresas, já passei por Movile, Mercado Livre e outras empresas como Intuit e QuickBooks. E ao longo da minha trajetória, sempre atuando com marketing, vendas e pós-vendas, eu desenvolvi um método. Esse método virou objeto de palestra, virou objeto de consultoria. E quando eu vi, eu estava dando consultoria em 13 países diferentes, resolvendo problemas de crescimento. Foi aí que eu resolvi focar no que hoje a gente está fazendo, que é o que a Nextforce tem como atuação de mercado, que é o Revenue Operations. A gente resolve a dor da desconexão de tecnologia e processo em go-to-market e a dor de você não conseguir contratar pessoas para essas posições. Então, basicamente, você assina uma squad, essa squad vai tocar o seu CRM de ponta a ponta. Então, a gente tem grandes clientes como o Cartão de Todos, Nuvem Shop, Contabilizei, G4 e vai indo embora, tá? A gente tem 3 anos, saímos de uma pessoa, basicamente tudo começou com eu empreendedor, e hoje a gente já está com quase 70 e planos para chegar até 200 ano que vem. Uau, legal, gente. Super histórias dos dois.
Eu imagino que todo esse crescimento ele tem um preço. Então, as dores do crescimento rápido, O mental é o principal preço que você paga. sim, saúde mental primeiro. E eu queria saber assim, vamos lá, dentro da estratégia de vocês para crescer e para poder chegar onde vocês estão hoje, imagino que pessoas é fundamental, como em qualquer empresa. E eu queria entender um pouquinho, de vocês hoje, como que vamos lá, quais são os critérios, por exemplo, para vocês contratarem as primeiras 5 pessoas, que perfil que vocês buscavam para a empresa, e depois as 20 próximas pessoas, as 40 próximas pessoas, e que tipo de perfil de pessoas que vocês buscam hoje para as empresas? Legal. No começo, cara, eu acho que quando você tá fundando o business, você não tem tão claro exatamente qual que é o perfil aderente. Você vai meio que descobrindo. Na Nextforce, como é um business majoritariamente de serviço, grande parte, a base nossa é pessoas. Então, se a gente não aprender a contratar e acertar muito nesse aspecto, o business inteiro implode. Então, a gente, desde da fundação, sempre foi muito cuidadoso nesse aspecto. Por qual razão? Se falhar aqui, o business inteiro implode. As primeiras 5 pessoas, justamente como a gente não tinha tanta clareza do perfil, a gente apostou no que no mundo de startups eu sempre vi funcionar melhor, que é pega os estagiários de engenharia das melhores universidades que tem no Brasil, traz essa molecada para dentro de casa, que eles jogam bem em qualquer posição. E funcionou. E aí a gente foi entendendo, no começo então era mais engenheiros, estagiários generalistas, não tinha benefício, não tinha nada. Era uma molecada que queria resolver problema, queria ter uma exposição com desafios interessantes no mercado e não tinham medo de botar a mão na massa para fazer a coisa acontecer. Então, 5 pessoas foi esse o perfil. E quando vocês dizem engenheiro de software. Engenheiro de tudo. Tipo, tudo mesmo. Tem de civil, produção, materiais. Então, das engenharias, acho que a gente tem. Essas são as principais. Chegando em 20, a gente já começa a olhar e falar: putz, já tem um gap aqui, precisa de gestão. No meu caso, business serviço, trouxe um head de operação. Então, até umas 40, 50 pessoas, a composição foi muito gestão de operação e engenharia. Boa parte do time nosso, hoje 80%, ainda tem essa distribuição. Então, acho que o segredo aqui pra gente foi buscar pessoas que conseguissem jogar em diferentes posições, porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É financeiro, é marketing, é vendas, é people, é legal, tem N atividades, e você precisa de alguém que tenha uma capacidade lógica para lidar com essa demanda que ela é multidisciplinar e que ao mesmo tempo tem uma capacidade boa de execução. Então foi essa a estratégia que a gente adotou, funcionou super bem, já vi funcionar em outros lugares, então a nossa aposta pela característica do negócio foi por aqui. E hoje? Hoje, com 70 e poucas pessoas, a gente tem um time de operação que concentra boa parte disso. Tem group manager, tem senior manager, manager, principal, e por aí vai indo embora. E nas outras áreas a gente tem administrativo, com uma líder administrativa, revenue, que hoje fica comigo, e produto, que fica com o PM. Então temos um PM, revenue, administrativo e operations. 4 grandes áreas onde a equipe inteira está distribuída entre elas. Legal, perfeito. E lá, Alemão, como foi? Bacana. Tem muita coisa parecida, acho que a gente pensa parecido. Sou engenheiro também, então tem um viés forte aqui, mas tentando tirar esse viés um pouquinho fora. Eu acredito muito nesse perfil generalista também, e eu vou trazer um ponto. A gente foi acelerado pela Y Combinator no ano passado, e tem um ponto que eles falam que, para mim, ele é muito importante, que não contrate antes de você encontrar Product Market Fit. Porque quando você está com os seus co-founders, eu sou em 4 co-founders lá, a gente está numa mesa, como essa aqui, e a capacidade de virar esse barquinho é muito rápido. Você testa muito rápido, você itera muito rápido. A partir do momento que essa mesa viram 2, 3, 4, 5, cara, com 10 pessoas, a complexidade ela é muito maior, porque você vai ter que trazer contexto para o time inteiro, você falar, pô, por que a gente está fazendo esse teste que é, cara, diametralmente oposto do que a gente fez na semana passada. Você vai ter que se justificar com mais gente. Então, cara, acho que a primeira dica, se tiver founders ouvindo a gente aí, cara, não contrate antes da hora. E se for contratar, que sejam pessoas generalistas, igual o Vit trouxe aqui, que sejam pessoas que, cara, hoje estão fazendo, sei lá, no nosso caso, hoje estão negociando com fornecedores e amanhã estão estruturando um processo de contratação. Coisas que parecem totalmente desconectadas. Então,
nesse começo do negócio, essas pessoas que eu brinco lá dentro de casa, que é o canivete suíço, ela agrega muito valor. A partir de certo momento, aí vamos falar, cara, você começou a ter os primeiros sinais de Product Market Fit, você começou já a ter uma demanda um pouco mais recorrente, você vai começando a entender quais são os perfis um pouco mais especialistas em cada posição. Então, no caso do Vit, que é de serviço, ele tem as dele. No meu caso, eu tenho um elemento de logística, por exemplo, que eu tenho um CD, eu tenho um cross-docking warehouse, onde eu recebo os produtos, tem toda a parte de picking, packing para enviar para as minhas revendedoras. Cara, isso é uma expertise de mercado. Então, não tem por que eu trazer um generalista que nunca fez isso na vida para estruturar essa operação. Então, nesse caso, faz sentido eu trazer alguém e colocar nessa cadeira. Mas, via de regra, hoje estamos aí com 88 pessoas, igual eu falei. Cara, as pessoas que cresceram muito rápido e estão em posições de liderança na empresa vieram de dentro e são perfis generalistas, que hoje estão estruturando áreas e, sei lá, a Dani, por exemplo, que começou com a gente com CRM, depois de 6 meses, 1 ano, ela abarcou suporte também, agora ela está começando a olhar para conversão. Então, cara, é uma engenheira, no caso uma engenheira física, tem uma capacidade analítica muito forte, uma capacidade de resolver problemas muito forte também, que ela pega o problema, ela tem o mindset dela, o framework dela para resolver aquele problema. Não importa se é um problema de suporte ou se é um problema de CRM, sabe? Então, essa é a forma como a gente sempre pensou em pessoas dentro de casa. E eu acredito muito que, cara, eu vou continuar por um bom tempo pensando assim, porque a gente tenta fugir um pouco daquele especialista que só quer fazer a coisa que está dentro do quadradinho dela. Na hora que foge um pouquinho, já fala, não, isso não é meu escopo, sabe? Talvez um perfil um pouco mais de executivo, de empresa grande. Cara, para mim, parafraseando aí Jeff Bezos, cara, na hora que o seu time começa a pensar dessa forma, aí já é day 2, sabe? Não é mais day 1, cara. A gente tem que ter um time cara, de fundadores, assim, praticamente. Todo dia é um dia de fundação desse negócio e é essa forma que a gente pensa. Legal. Só explica rapidamente o que é Product Market Fit, para quem não sabe, não conhece o Boa. termo. Product Market Fit, a Y Combinator, que eu citei aqui, a YC, é uma aceleradora, que é a maior aceleradora do mundo, já passou por lá Airbnb, Dropbox, aqui na América Latina, Rappi, Brex, que são os fundadores brasileiros também. Cara, uma aceleradora, e eles falam muito desse ponto do Product Market Fit, que é você desenvolver um produto que ele tem um fit claro de mercado. Ou seja, no fim do dia, a forma mais fácil de entender, cara, você fez alguma coisa que as pessoas querem. Eles falam, build something people want, cria alguma coisa que as pessoas querem. Porque isso é até um ponto, a maioria das startups morre porque elas criam coisas que não tem uma demanda de mercado clara. Então, no fim do dia é isso, cara. Você criou algo que tem uma demanda de mercado clara para aquilo, essa é a hora de você escalar, né? Então, se você está vendendo algo que, cara, ninguém quer, cara, você tem que ficar iterando e buscando outras coisas para vender, né? Então, isso é Product Market Fit. E vocês acham, fugindo do assunto, mas é uma dúvida que eu tenho, existe uma diferença entre o que as pessoas querem e o que elas precisam? Falando em Product Market Fit, por exemplo, eu posso construir um produto que as pessoas precisam dele, mas não querem ele. E outro produto que as pessoas não precisam, mas eles querem. Total. Cara, tem muitos produtos que são legais. Tipo, você olha e fala, quantas vezes você já não olhou e falou, poxa, esse produto aqui é super legal. Eu não pagaria um centavo por ele. Então, acho que o que determina o que é efetivamente um nice to have, o que é um must, não é como a pessoa se sente em relação ao produto, mas é a disposição, o grau de disposição que ela tem para pagar. Então, eu falo, putz, cara, muito legal seria ter, sei lá, eu vi esses dias um CRM que era um CRM para você organizar a sua agenda pessoal. Eu olhei e falei, cara, muito legal. Mas ninguém vai pagar por isso. Uhum. Muito Ninguém vai difícil. usar, né? Porque E, cara, a quem gente quer é trazer um usado. processo para sua vida pessoal? Tipo, eu sou uma pessoa hiper metódica. Tipo, eu seria o fit perfeito para isso. Eu não represento provavelmente 1% da população. Ou melhor, eu devo fazer parte de 1% da população que é tão metódico na minha vida como eu sou. Se eu mesmo olho para isso e falo, mano, eu não pagaria por isso. Qual que é o real addressable market de um produto como esse? Mas você olha e fala, pô, legal. É uma ideia legal. Pagaria? Não. De Acho novo, que pra mim isso que precisam sim, determina. querem não.
Legal. E eu tenho uma dúvida também que vocês 2 trouxeram essa questão e eu já vi falar muito isso. Então hoje, por exemplo, quando você olha para o perfil do executivo brasileiro, você tem muitos e muitos engenheiros, e vários tipos de engenheiro, engenheiro civil, engenheiro mecânico, Uhum. trabalhando como executivo de empresa, uma área que não tem nada a ver com ele. Me chamou a atenção que vocês 2 mencionaram, assim, eu trago engenheiros, independente do tipo do engenheiro. Eu até imagino a resposta, mas eu queria ver de vocês, por que que o engenheiro é o melhor perfil, ou engenheiro ou a engenheira, é o melhor perfil de pessoas para você ter na Tá. empresa? Posso começar aqui? Eu acho que tem um ponto, assim, tem muito viés carregado aqui, eu acho que esse é um ponto importante. E aqui um viés, né, de eu vou contratar pessoas parecidas comigo, eu sou engenheiro, tendo a trazer pessoas e trabalhar melhor com pessoas parecidas comigo. É, não existe, eu acho que, pelo menos na venda, a gente não coloca no job description, falar, não, essa vaga é uma vaga para engenheiros, não é isso que eu faço, mas eu tendo a trabalhar melhor com pessoas que pensam de maneira analítica, que conseguem trazer números para a mesa, conseguem trazer dados, conseguem estruturar um racional de, beleza, tem um problema, vamos fazer a árvore vamos quebrar esse problema o Elon Musk fala do first principles, né? Os primeiros, cara, qual que é a causa raiz desse cara mesmo? Então, eu tendo a trabalhar melhor com pessoas assim, pessoas que têm um perfil um pouco mais distante disso, tem um valor muito grande para a empresa também, mas pessoalmente eu acabo, em alguns momentos, sabe, quando você fala, cara, me tira da zona de conforto e eu tendo eu tenho uma sócia assim, a Ilana, co-founder do negócio, ela não é engenheira, somos em 4 co-founders, 3 engenheiros e a Ilana, a pessoa de humanas. E é Hum, muito bom também porque traz um outro lado, uhum, acaba trazendo uma perspectiva que a gente às vezes não tá vendo. Às vezes o engenheiro também, por ser muito número e tal, tem uma perspectiva muito fria, muito racional. E a Ilana, cara, primeiro, não engenheira, e segundo, ela é uma mulher e 90% da nossa base de revendedoras são mulheres. Então, uhum, às vezes ela traz uma intuição para a mesa, cara, que os 3 engenheiros lá fechados na sua caixinha de números não estão vendo, sabe? Então, eu tendo a trabalhar melhor com pessoas desse perfil, mas também tento, como CEO do negócio de crescimento, tento me forçar a entender que em alguns momentos e em algumas posições, cara, às vezes a pessoa engenheira quadrada, vamos falar assim, não é a melhor pessoa para aquela posição, sabe? Então, uhum, a resposta curta para você não é que a gente só contrata engenheiros. Para certas posições, eu acho que um perfil analítico que consegue quebrar esse problema, ele acaba produzindo melhor. Para outras posições, não necessariamente, sabe? Então, acho que acaba tendo essa composição do quebra-cabeça. legal. Cara, eu acho que eu não sou engenheiro, tá? Isso é um ponto legal. Eu fiz direito, depois eu fiz administração. Acho que não tem absolutamente nenhuma relação direta, mas eu tenho uma visão muito lógica sobre tudo na minha vida e bem pragmática. Então, por que que pra mim o engenheiro ele costuma ser um bom fit pro começo? Não é qualquer engenharia, é o engenheiro, por exemplo, se você tá no early stage do business, eu quero o estagiário da engenharia Tier 1. Porque qual que é o primeiro indicador de sucesso? Quando você olha para contratar alguém, você olha track record. Para uma pessoa que está no começo de carreira, qual que é o primeiro indicador de sucesso? Cara, ela passou numa boa faculdade, que é a mais competitiva que tem, o que já indica que ela minimamente tem uma inteligência acima da média, que ela sabe lidar com pressão, porque a maioria não vem, tipo, de uma faculdade, de uma família super bem dotada, então são pessoas que ou passava, então ela já conseguiu lidar com pressão, ela já conseguiu se sobressair à concorrência. Esse é o primeiro indicador de sucesso dela. Então, não é que a gente busca o engenheiro. A gente está buscando um track record por trás do que ela está fazendo ali. E aí, de novo, acho que o alemão trouxe, conversa muito com a característica do negócio. Para posições como people, marketing, eu já não tenho engenheiros. Eu já tenho um perfil que é um perfil mais criativo. Por quê? Porque, putz, por mais que o engenheiro seja importante, fala pro engenheiro montar um plano de conteúdo. Não sai. Fala pro Uhum, engenheiro criar uma campanha de cultura. Não vai. Então acho que tem um blend que é como a gente mistura a criatividade com a capacidade uhum, analítica, e é essa combinação, para mim, que destrava o poder das áreas. Se a área ela é muito humanas e zero dados,
essa área, ela é aquela área que vai com o vento. Pra onde o vento sopra, onde a intuição manda, ela vai caminhando e gera desvio. Se ela é muito dados, ela tende a, como também o alemão pontuou, ter um perfil um pouco até eventualmente mais frio. Então, saber combinar cada uma delas pro momento do negócio, pra mim é o que é chave. Por quê? O negócio, ele tem tempos de guerra e tem tempos de paz. Em tempos de guerra, todo mundo precisa ser hiper pragmático, executar com precisão e fazer o que precisa ser feito. Não tem muito espaço para tipo, e se, mas eu não gosto, mas isso aqui eu não quero fazer. Agora, em tempos de paz, quando a organização já não tá mais com 100, não tá mais com 200, tá com 500 pessoas, se isso não for tratado de uma forma diferente, é onde a coisa não escala. E é onde as pessoas começam a sair. Então, acho que ter essa combinação no core é o que garante que você vai de 0 a 5, de 5 a 20, de 20 a 100, de 100 a 500. Legal, perfeito. Eu até me identifiquei bastante, porque eu também sou formado em Direito, então eu sou de humanas, né? E eu nunca exerci, nunca trabalhei na área. E eu sempre me considerei com uma cabeça muito mais analítica do que Uhum. humanas. E uma coisa que eu sinto muita falta na humanas é essa coisa do, legal, vamos olhar para número, né? Então eu trabalhei lá 12 anos na área de educação e eu sentia muito isso. A gente olhava muito para a teoria. Na teoria, essa metodologia de ensino é melhor. E falava, tá, e os números comprovam isso? Não, o número não tem nada a ver aqui, a gente está falando da melhor teoria. Então, eu sentia muito isso na educação, a gente era muito pouco pragmático em dar resultados? Não, vamos tentar outra coisa. Uhum. Ah, não, mas a melhor teoria que explica a educação é isso. Legal, e como que a gente resolve isso? E quando eu migrei para a área de pessoas, eu senti um pouco isso também. Então, quando a gente vai assim, funciona aqui, essa parte do RH funciona. Como que tá os números? Ah, não, a gente não vai olhar para número, né? A gente está falando que Uhum. funciona, que tá bom. Os números não interessam. E eu queria saber agora, né, voltando para a parte de pessoas aqui, hoje, como que vocês veem a parte de pessoas dentro da empresa de vocês? RH ou não RH, mas enfim, tudo que é relacionado a pessoas. Vocês têm essa mistura de analítico com humanas ou como está? Boa. Pode ir. Vai lá. Cara, pra gente, eu tenho uma crença muito pessoal, sabe? Eh, a minha vertente de metodologia que eu prego de teoria de crescimento e teoria de escala é de um crescimento que ele é replicável, previsível e escalável. E isso passa por processo, tecnologia e dado. Eu não gosto muito do método blitzscaling usado de forma exagerada. Para mim, você tem que ter blitzscaling quando é um mercado the winner takes all. Tipo, ou você tem um custo de oportunidade muito alto por não crescer sem estrutura, porque senão você perde o mercado. Para 90% das empresas não existe essa corrida pelo ouro. Tem até uma frase que eu não lembro quem que falou que é It's not about being the first player, it's about being the last man standing. Então, para ser a pessoa que fica de pé no final, você precisa de uma estrutura forte. Uma estrutura forte começa em pessoa, processo, dado. Beleza. Dito isso, como que a gente trata a people lá? Tudo é hiper bem processualizado. A gente tem a parte de hiring, tem a parte de onboarding, tem a parte de ongoing. Cada uma dessas frentes processuais tem as suas variáveis que a gente analisa, tem um processo bem construído, tem manuais, tem playbooks, tem processo de análise. Por quê? No final do dia, tudo vira ciência. E se não é metrificável, significa que você não consegue entender se tá bom ou tá ruim. Se você não consegue entender se tá bom ou tá ruim, você não consegue ser excelente naquilo. Então a gente tomou o cuidado de desenhar o processo, metrificar o processo e medir o processo para a gente conseguir tomar decisões. Exemplo, em hiring pra gente é muito difícil encontrar o perfil que a gente quer. Não existe, então a gente tem que formar. A gente tá até uma universidade dentro de casa. Então não existe o nosso perfil no mercado. E isso começou a fazer o quê? Diminuir nossa taxa de conversão e aumentar o ciclo de contratação, o tempo que leva até contratar. A gente começou a ver que esse número estava piorando, esses indicadores são inversamente proporcionais, caiu a taxa e aumentou o ciclo de contratação. A gente foi olhar e falar, poxa, por que que a gente está descartando o candidato? Seja porque nós estamos eliminando no processo ou eles estão dropando. E a gente começou a entender algumas variáveis que a gente não tinha mapeado no processo seletivo e que elas que estavam fazendo esses dois indicadores estarem em disfunção. Se essa conversa não ocorre, passariam-se meses naquela típica reunião do líder com o time de people, que é: e aí, como tá indo a minha posição? Ah, tem várias entrevistas tal, mas tá difícil, né?
Tá, quando fecha? Não sei. Eu já vi muito isso em grandes empresas. Daí contrata 10, 15 consultorias e não resolve o core, porque o core, o que vai dizer ele é o processo. O que vai dizer ele é o dado. Se não tem processo, não tem dado, e eu já vi grandes empresas que eu passei que não tinham, não fecha a vaga. E o principal, não consegue resolver o problema. E aí, para mim, qual que é o grande risco, a grande deficiência é isso? Se a porta de entrada da sua empresa não é pensada, ela não é processualizada, significa que você tem um liability de cultura na porta de entrada da empresa. Se você não controla quem tá entrando, como você vai controlar que, tipo, a cultura tá certa, que as pessoas estão certas? Como que você vai crescer o negócio, sendo que todo negócio, não importa se é software, se é serviço, depende de pessoas. Quantas mil pessoas tem na Salesforce? Quantas mil pessoas tem no Facebook? Todo negócio é pessoas. Se você não controla isso de uma forma muito bem processualizada, engenheirizada, simplesmente, não é porque é pessoas, é humanas, não dá para você trazer matemática para isso. Dá. A gente tem nota de entrevista, tem case técnico onde a gente dá notas para os pilares que conectam com as competências da função. A gente transformou isso em People Analytics. Para quê? Previsibilidade. E hoje a gente tem um success rate bem acima do mercado de retenção, de felicidade, de conexão com a cultura. Por quê? A gente fez isso, esse processo bem construído na porta de entrada. Então, para a gente é a base. Não só para contratar, mas para fazer o onboarding, para fazer o ongoing e até o offboarding. O ciclo de vida do colaborador com a gente, na Nextforce, ele é inteiro medido. E onde tem deficiência, vira plano de ação no plano tático do quarter para ser resolvido. Legal, perfeito. Pô, bem legal. Cara, no nosso caso tem algumas decisões um pouco diferentes de mercado, a gente estava falando um pouco disso antes, né? Hoje eu sou a pessoa de RH da empresa, não quer dizer que eu faço todos os trabalhos dentro de RH, por exemplo, DP. Cara, a gente tem uma pessoa de DP, tem uma área de DP, tem recrutamento, putz, a gente tem pessoas que nos ajudam nessa parte de recrutamento. Mas eu resolvi segurar essa frente muito por conta de, primeiro, entender essa cultura da empresa em escala. E eu acredito que, cara, nós somos em 4 co-founders e a primeira conversa nossa, quando a gente estava pensando em fundar a venda, foi sobre cultura. Foi sobre os lugares em que a gente já trabalhou. Cara, o que era legal, o que não era legal, o que brilhava os olhos das pessoas, o que não brilhava os olhos dessas pessoas. Então eu falei, cara, eu não vou terceirizar, e muita gente já fala, não, vou trazer uma pessoa de RH e terceiriza todo o trabalho operacional, mas também o trabalho de criação de cultura. Eu falei, cara, não, isso aqui é uma responsabilidade minha como CEO. E eu acredito muito, cara, que eu tenho 3 principais pilares como CEO. O primeiro é ter um norte estratégico, dar um norte estratégico para a companhia. O segundo é garantir cultura, ou seja, trazer as pessoas certas e garantir a formação de cultura. E o terceiro é não deixar faltar dinheiro. No fim do dia, cara, o CEO, se a gente fosse espremer, né, eu tenho esses 3 principais papéis. E eu falei, cara, eu não vou terceirizar pessoas por enquanto. Eu pretendo nunca terceirizar, mas eu pretendo trazer pessoas que me ajudem a formar essa área. Mas, cara, se eu terceirizar isso, eu estou deixando de fazer um trabalho como CEO, que para mim ele é muito importante. Isso, igual eu falei há pouco, não quer dizer que eu faça as coisas de maneira solo. Por exemplo, vou trazer um caso concreto, deve ser até o seu ponto de contato lá dentro da Revolut, que é a Érica. Cara, a Érica é uma pessoa de humanas, é uma pessoa de brand and content, nossa head de brand and content, é uma pessoa bastante de humanas e ela entendeu ela tem uma trajetória muito legal de startups e tal, mas ela entendeu que a gente pensa de uma maneira muito lógica como negócio, cara, pelo fato de ser, tudo que a gente já falou, né, de uma empresa de engenheiros, etc., ela falou, cara, como que ela consegue ser o contraponto? Como ela consegue não remar o contrário, mas ela trazer elementos para a mesa que às vezes a gente deixa de fora. Então, por exemplo, hoje a Érica é a pessoa que naturalmente ela é buscada pelo meu time quando as pessoas querem falar sobre coisas que ela não está confortável em falar comigo. Ela quer falar alguma coisa sobre algum elemento de cultura, ou sobre algum benefício que está faltando, ou sobre, sei lá, ela teve uma relação difícil com uma outra pessoa. Então, ela é uma pessoa de brand and content que acaba sendo meu braço direito também na formação da cultura do negócio, sabe? E eu acho que esse é um primeiro ponto importante na forma como a gente pensa. Sou menos metódico do que você, adoraria ser mais, sendo bem sincero, assim, mas
mas também a gente tenta trazer processos para vários elementos, mas tem certas coisas que, vamos falar, nesse funcionamento macro da companhia, nas relações, nas interfaces e tal, que é, cara, que é uma coisa orgânica, que é difícil você trazer um processo, mas, cara, a relação humana é uma relação muito, muito orgânica. Então, eu tendo, primeiro, a ficar muito de olho, eu acho que eu sou um excelente observador, entender e pegar coisas no ar, assim. Segundo, tanto os meus co-founders quanto a Érica, principalmente, eu acho que é uma pessoa muito importante para a gente ter discussões como essas. Então, cara, a gente roda pesquisa de clima, a gente entende o que está acontecendo, o que a gente vai priorizar agora. Puta, vamos colocar um benefício que a gente não tem ainda, ou não é o momento, sabe? Então, esse grupo é muito importante para fazer isso. E tem um terceiro e último elemento que eu acho que é importante na discussão, que a gente fala muito sobre isso, conecta com o ponto que a gente estava falando agora há pouco e com a primeira resposta do Vit, que é o empoderamento das lideranças. Isso é um fator, cara, que é fundamental na escala da empresa. E tem Reid Hoffman, acho que fala, né, que, cara, as 250 primeiras pessoas que você contratar são a cultura que você está criando no seu negócio. Então, a pessoa que você contrata não tem só o hard skill, tem, cara, como que ela é com as outras pessoas? Como que ela lida com uma situação que um dilema, cara, puta, vou abrir mão aqui não, cara, vou abrir mão um pouquinho. Cara, você tá abrindo mão da sua cultura, sabe? Então, a gente empodera muito as nossas lideranças. A gente tem um grupo que a gente chama de Staff Meeting. É um grupo de 15 pessoas que são as lideranças da empresa, cara. Esse grupo precisa estar muito alinhado. Porque se a gente tiver desalinhamento aqui, isso vai descer pro resto da companhia. Não adianta você querer pegar a pessoa, sei lá, no nosso caso, o líder de expedição ou a pessoa que está lá embalando. Cara, se ela tem um comportamento divergente da nossa cultura lá na ponta, cara, eu como CEO, eu tô muito longe de lá. Infelizmente, adoraria estar mais perto, mas, cara, eu não consigo estar olhando para lá. Então, se essa cultura não se dissemina até a pessoa que... Cara, até o par dessa pessoa de falar, opa, cara, pera lá, velho, essa postura não é legal. Pô, você falou uma coisa aqui que é preconceituosa, cara, ou você tá tendo uma postura que não é legal. Cara, se isso não tiver disseminado, cara, você não vai conseguir ter um sistema todo travadinho que você vai conseguir chegar lá, sabe? Então, para você fazer isso, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de você, cara, ter os elementos muito, muito claros, você contratar certo, porque se você traz a pessoa, mas também demitir rápido, porque, cara, por mais que o processo seja lindo, maravilhoso, às vezes, cara, você pega um leão de entrevista do outro lado, faz case, a pessoa é incrível. Cara, primeiro mês a pessoa, você fala, cara, não é a pessoa. E um adendo aqui, galera, o potencial, especialmente no começo do business, contratar errado mata a empresa. Eu já, cometi um erro, eu e o meu sócio, de contratação, que, cara, assim, criou-se um núcleo dentro da empresa extremamente cancerígeno, que não tinha nada a ver com a nossa cultura. Eram 5 pessoas de 15, um terço da empresa. Caraca. Você fala, cara, tipo assim, você contratar errado, mata o negócio. Total. Com certeza. E te fazer uma pergunta hoje, sim, sendo 100% honestos aqui, vamos lá, kimono aberto. De 0 a 10, quão satisfeitos vocês estão hoje na empresa de vocês com a atração de talentos? Assim, vocês conseguem contratar a pessoa certa, essas pessoas boas hoje? Cara, eu acho que a gente consegue, mas vamos lá. Dá nota aí, coloca Uma também. nota, cara, eu diria que hoje, a capacidade de atração, a gente tem... A minha barra é alta, tá? Então, eu vou dizer, sei lá, 7. E qual que é o ponto aqui? A gente, eu acho que pelo fato de a gente ter investidores muito legais por trás do negócio, então eu acabo roubando um pouco da reputação desses investidores. Puta, passamos pela YC, que é uma aceleradora incrível, eu acabo roubando um pouco dessa... Cara, você faz o PR, você tá aparecendo lá na pipeline do valor, no feed, seja lá onde, as pessoas vão buscar para saber quem são, quem tá por trás. Eu acredito muito, e ainda na fase, e aqui eu tô falando principalmente de top talents, assim, as pessoas vêm referenciadas. Então ela vai falar, cara, eu quero trabalhar com o Vit, cara. Porra, o Vit, onde ele passou, ele sempre foi um cara muito bom. Então, na hora que o Vit for acessar a rede de contato dele, cara, vão vir pessoas extremamente qualificadas, porque o Vit já tem um track record, volta no track record que ele tava falando, no histórico da pessoa. Então,
pelo fato da gente, a nossa barra, o nosso sarrafo ser muito alto das pessoas que a gente tem dentro de casa, eu sinto que se gera um movimento positivo de atração de talentos por todos esses elementos que eu falei. Cara, os talentos que a gente tem dentro de casa, investidores que a gente tem, o nosso track record. Então, acho que a atração não é o mais desafiador. Agora, em transformar essa atração em contratação, cara, tem um longo caminho aqui, né? Tem um longo caminho onde, cara, você precisa pagar o que essa pessoa ganha no Mercado Livre. Porra, com uma empresa de pré-série A. Então, tem isso. Puta, tem um pacote de benefícios que essa pessoa tem na Ambev. E aí, cara, tem uma série de fatores. Logicamente, há 2, 3 anos atrás, quando estava no boom de startups e venture capital e tal, a gente estava falando de todo mundo vinha pelo sonho de ficar milionário, né? Puta, você vai ganhar stock options da companhia, daqui 5 anos vai estar todo mundo em Ibiza comemorando o exit. Não é tão simples e trivial assim, sabe? Então, eu sinto também que esse equity de, não, vem aqui para fazer parte e todo mundo aqui vai ficar rico, cara, é muito legal. Pô, tá todo mundo trabalhando aqui para isso acontecer, mas, cara, são pouquíssimas que chegam lá também. Então, se a pessoa não vem pelo motivo certo, que é, cara, o propósito, que é o desafio, que é a vontade de trabalhar junto com pessoas que estão, cara, transformando realidades, cara, essa pessoa não vai fechar. Você até atrai para uma primeira conversa, mas na hora que você põe a proposta na mesa, a pessoa fala, puta, cara, vou deixar de ganhar, sei lá, vou dar uns 30 pau para ganhar 10. Tô chutando qualquer número aqui, tá? Aí que é onde... seja 25. Que seja 25, exato. Que seja 25. Tô chutando qualquer número aqui, mas por isso, deu uma resposta longa, mas onde eu tô querendo chegar não acho que a gente tem problemas de atração. Agora, você conseguir fechar as pessoas certas, cara, tem um alinhamento de fatores entre benefícios, salário, etc., propósito, cultura e por aí vai. Cara, eu vou na mesma linha do alemão em termos de nota, tá? E também eu sou... Pra não dizer que eu sou insuportável, eu vou falar que eu sou chato. Então, eu daria um 7. Eu acho que, cara, do ponto de vista de processo seletivo, a gente tem um processo que, modéstia à parte, eu ainda não vi em nenhum lugar. A gente usa desde... É um modelo de vendas, né? A gente usa ferramentas de inteligência comercial para definir os profiles que a gente vai prospectar. A gente tem uma série de robôs no LinkedIn abordando as pessoas. Tem processo de outbound, tem processo de inbound, tem processo de referral que é remunerado interno. Então, a gente tem, assim, uma estratégia de geração de demanda omnichannel e um processo para filtrar bem essa demanda. Começa com case técnico, o primeiro entrevistador faz análise técnica, e normalmente ele é o hiring manager, aí você tem o que é o equivalente a um bar raiser, que é o group manager ou um partner da área, e a última entrevista sempre comigo. Então, a gente tem todo um processinho que a gente segue para todas as posições, cada entrevista tem um manual com um objetivo específico, tem uma nota no candidato, nota do case, por critérios, nota das entrevistas. Se ele é eliminado em qualquer uma delas, ele tá fora. E ainda a gente faz um background check para ver se a pessoa não tem histórico de ter dado problema em outras empresas, papapá. Então, processualmente, eu acho que tá legal. O desafio pra gente é justamente encontrar mão de obra preparada. Por que encontrar mão de obra preparada? Porque é difícil de você achar pessoas que estejam dispostas a pagar o preço da startup. Especialmente a startup que ela tem um pragmatismo muito grande em termos de excelência. Isso é princípio cultural nosso na Nextforce. É excelência na execução. É difícil encontrar gente que é excelente na execução. E conforme a pessoa vai subindo na carreira, ela tende a fazer o quê? Querer ter um descolamento da execução. Só que, quando você tá num circo pegando fogo, quem que normalmente você espera que desequilibre? O cara mais sênior. O manager, o head, você espera que ele lidere a solução do problema. Agora, se você traz um head, um líder, que quando o circo tá pegando fogo, ele olha e fala, acho que a gente precisa chamar um bombeiro, né? Você olha pra ele e fala, cara, eu esperava que ele já tivesse até apagado o fogo. Então, eu acho que o desafio é mão de obra. Como que você encontra uma mão de obra super preparada no mercado que esteja apta
a executar com o nível de excelência esperado, porém diante de um cenário como o Alemão comentou. Eu não sou o Google, eu não sou a Intuit, eu não sou o Facebook, eu não vou conseguir te pagar o que você ganha na Álvares Marçal, o que você ganha na McKinsey, e o que eu posso te oferecer é aprendizado e conhecimento. Você mostrar para a pessoa que às vezes isso tem mais valor e que o conhecimento dela é muito mais exponencial do ponto de vista se a gente for fazer uma fórmula de remuneração, o que torna a remuneração exponencial normalmente é o conhecimento alinhado com o resultado. Se olhar e falar, cara, hoje você vai perder, mas amanhã você ganha com isso, a maioria das pessoas não é tão pragmática em tomar uma decisão onde falar, putz, eu vou ter que dar um passo para trás para dar três para frente. Então acho que esse para mim é o ponto X que me faz olhar e falar, cara, como a gente poderia resolver esse problema? De um jeito mais inteligente. A gente criou uma universidade interna e foi isso. Tá, mas ainda não é o suficiente. Então, eu acho que é ok, mas seria perfeito se tivesse um pool de talentos de pessoas que querem empreender, são boas de execução e não estão sendo assediadas pelas grandes No empresas. mundo ideal. E aí eu vou trazer, cara, só complementando, tô totalmente de acordo. E aí o que traz essa pessoa geralmente, cara? É o propósito, é a cultura e é o tamanho do sonho, né? Porque, cara, se for para ganhar menos, para trabalhar num lugar que não tem um propósito muito claro, que a cultura é uma merda cara, a gente não tá construindo um negócio legal, cara, você não vai trazer mesmo, assim, sabe? Não vai trazer mesmo. Então, volta no ponto da cultura que a gente já atuou aqui em algum momento. E só um último adendo aqui. Uma coisa que as pessoas fazem errado, na minha opinião, e aí é dica de carreira. Pra mim, se é RH, você trabalha numa empresa, dica de carreira. Mais vale com quem você tá do que onde você tá. Porque eu vejo muitas pessoas tomando decisão do tipo, pô, quero ir pro Facebook, Total. é sexy. Eu recusei, tipo, um processo seletivo de seguir, eu tava na etapa final do Facebook pra ir pra Intuit, que ninguém fazia ideia do que era Intuit no Brasil. Por quê? Quem estava lá, qual o momento da empresa. Então eu olhei e falei, putz, onde eu vou aprender mais? No Facebook, que eu sou uma peça que, se me trocarem, eu não faço diferença nenhuma, ou numa Intuit que vai começar a abrir um país. Falei, pô, Intuit. Então, acho que as pessoas têm que olhar também o que pesa na sua carreira, o que pesa na sua trajetória é com quem você vai trabalhar, cultura, como vai ser a jornada, muito mais do que o label. Nunca tome uma decisão por label. Ah, vou pro Facebook porque é legal, vou pro Google porque é legal. Perfeito. Cara, com quem você vai trabalhar? O que você vai fazer ali? Que tipo de exposição que você tem do ponto de vista de aprendizado e desenvolvimento? Isso vale muito mais do que onde você vai estar. Pode ser a startup da esquina que você não sabe o nome e se você falar, a galera vai falar Nexoquê? Ah, tudo bem. Mais vale a Nexoquê do que o Facebook. Se você for aprender mais ali, isso conta muito mais para sua carreira. Até porque todo mundo tem uma história que um dia foi chamado para trabalhar numa empresa que ninguém conhecia e depois aquela empresa virou uma super empresa. Acho que todo mundo conhece alguém que já passou por uma história assim. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem, não sei se vocês sabem de cabeça isso, qual que é o SLA de contratação na empresa de vocês? Da abertura da vaga até o fechamento dessa vaga, em média, quantos dias leva? Depende da posição. Uma posição mais sênior, hoje tá batendo 25, 30. Uma posição mais júnior, a gente tem uma média de 12, estagiário, 10, 12 dias. Uma posição FTE, um full-time employee, que é individual contributor, vai bater em média 20. O hiring cycle nosso, em média, é 20, 25. Ele tem desvios por grau de senioridade de posição que, obviamente, acaba indicando que é uma posição mais difícil de ser fechada. Realmente ele tem processo, né? Eu fiquei impressionado aqui. Não, é animal. Vamos lá. A minha resposta curta é, cara, a gente não acompanha esse número hoje por uma série de fatores, mas, cara, varia também, cara. Pessoas muito estratégicas, por exemplo, um gerente de categorias agora que a gente está trazendo para cuidar de uma vertical específica. Cara, pra gente é muito melhor a gente se expor ao máximo de pessoas possível, numa abordagem muito menos metódica do que a do Vit aqui, mas, cara, quem tá cuidando dessa vaga é um C-level da companhia, sabe? Então, tem o seu lado bom, porque a barra é muito alta, mas tem o seu lado negativo também, que a partir do momento que você faz o negócio sem um processo muito estabelecido, isso tende a tomar mais tempo do que deveria, né? Então, a minha resposta é muito variada. Eu não conseguiria chegar aqui para você e cravar, falar que são X dias. Uma vaga middle level, assim. Mid-level? Cara, acho que os 30 dias que o Vit falou, acho que é 30 dias. razoável. Tá.
Então, o mercado é maior que isso. E eu acho que, assim, pouca gente ainda vê correlação entre isso. Então, para você atrair um bom talento, trazer alguém bom para o time, você tem que ter um processo bem definido, prático, rápido. Quando digo rápido, ele é agilizado, né? Não é aquela coisa, Uhum. legal, a pessoa faz uma entrevista hoje e marca uma segunda entrevista dela daqui 15 dias, né? E isso acontece bastante, né, em empresas. E até pela nossa conversa de antes, vocês priorizam. Então, por exemplo, A durante um gente tem processo SLA de seletivo, 24 horas entre etapa do processo seletivo. Tipo, sensacional isso. o gestor não tem agenda. Tipo, cara, é inadmissível. Tipo assim, não ter agenda pra entrevista. SLA nossa é 24 horas. Estourando vai ser 48 horas. Ah, mas Viti, você faz isso como CEO? Faço. E, Acho tipo, que eu, cara, tô com uma agenda ali que eu tenho 18 reuniões num dia. Porque eu tenho uma regra na minha agenda. A maioria das minhas reuniões dura de 15 a 30 minutos. Porque pra mim, se ela, 15 minutos é um alinhamento, você tem pauta estabelecida, você resolve. 30 é pra discussão. Tenho, acho que, uma reunião na minha agenda inteira que demora 1 hora. Chega a recrutadora, num dia que eu tenho 18 reuniões por dia, Vixe, tem entrevista hoje. Tá bom. É, assim, é cultural, é exemplo. Eu não vou falar, ah, puta, hoje eu tô fazendo 18 reuniões. Uhum. Esse é o SLA, é exemplo. Então acho que também tem isso. Para criar cultura, o exemplo tá sendo dado. Se o exemplo tá sendo dado, tem que valer para todo mundo. Se o Uhum. presidente da empresa quer um SLA de 24 horas, mas ele fala que ele não tem agenda para entrevistar, cara, quem segue um líder que não dá exemplo, que ele não faz o walk the talk? A gente Uhum. fala muito na Nextforce, walk the talk. Velho, você tem que fazer o que você fala. Então, acho que também parte do problema de processo é as pessoas falarem para fazerem coisas que elas não, tipo, live by esse princípio. Entendi. E até porque se você tem esse processo definido, como eu falei, né, a gente já trouxe muita gente, até então todo mundo que veio aqui era de RH. Uhum. E aquela coisa do, né, encontrar culpados, né? Ah, então por que que o processo demora? Ah, porque o gestor não tem agenda. E por que que o gestor não tem agenda? E se é o gestor que está, digamos assim, né, com o circo pegando fogo, ele precisando dessa pessoa. Então, se ele também não tem agenda, ele não pode reclamar do SLA. Então, assim, em que momento que as pessoas conversam ali? Como que a gente resolve isso? Acho que falta muita comunicação, muitas vezes, entre a área de pessoas, sabe? Numa empresa normal, que não tem tanto processo tão definido assim, né, Viti? E acaba acontecendo muito isso. É, mas eu acho que tem um ponto aqui também relacionado a isso, que e aí eu vou pegar em espectros de empresas, assim, tem empresas onde o processo é, cara, muito bem definido e, cara, você tá lá com SLAs muito rígidos, e tem empresas onde o negócio acontece de uma maneira mais orgânica. Para mim tem um ponto importante nisso tudo, que é uma questão de donos, de ownership, que é o seguinte: primeiro, quem que é o dono daquela vaga? Porque muita empresa terceiriza isso totalmente para RH. E aqui vamos falar em mar aberto aqui, não só de Uhum, startups e tal. Muitas empresas colocam e falam assim: ah, não, o gestor da vaga fala: não, preciso de um head de finanças. RH, me traz um head de finanças aqui, quase que um iFood de uhum, vagas aqui, né? É, exato. e aí vem um head de finanças, aí tem uma última entrevista com o gestor lá e é aquilo. Cara, o que eu acredito, da onde eu venho e da escola que eu sempre pratiquei, é, e é assim que a gente faz dentro da venda, cara, quem mais sente a dor daquela posição e quem mais sabe filtrar é o dono da vaga. É, e para mim aquilo diz muito do quanto que é uma das nossas. A gente tem um valor dentro de casa que é sobre protagonismo. O nome do valor é: o protagonismo fortalece o grupo. Cara, se aquela pessoa que é a que tá sentindo a dor tá ferrada, ela não vai abrir agenda para buscar aquela pessoa ou fazer o processo seletivo, seja o que for, é, cara, isso já mostra pra gente que ela não é uma protagonista, sabe? A protagonista realmente é a pessoa que vai falar: caramba, eu entendo o processo, então não é que não tenha um playbook, tem que ter um playbook, só que o responsável por fazer isso acontecer sou eu. Isso não quer dizer que ela não vai ter suporte ao longo do caminho. No nosso caso aqui, cara, a gente tem uma série de ferramentas, Revolut, inclusive, é uma delas, fazendo jabá aqui, Uhum, faz. onde, cara, o gestor, qual que é o primeiro passo do processo? Cara, ele precisa ter os leads. Então, a gente tem várias formas de leads, né? Então, vem da Revolut, vem de terceiros, vem de pessoas de contratação interna. Agora, o responsável por fazer aquele funil andar é o gestor. E aí a Legal. gente tem, então, ela é responsável, vamos falar assim, pela vertical, e na horizontal a gente tem um processo
estabelecido aqui. Então, cara, quem vai participar das entrevistas? Ah, beleza, tem um gestor aqui técnico, depois tem uma pessoa que vai olhar para um olhar mais de cultura, que geralmente é a Ilana, que é a minha sócia, depois tem uma pessoa que vai olhar para um olhar mais de... a gente vai colocando todas as caixinhas, e da mesma forma eu sou também a última pessoa aqui, onde, cara, se passou por todo mundo, isso até uma coisa que me veio à cabeça aqui nessa hora também eu vejo desalinhamentos tanto de cultura quanto de barra, porque eu vejo o perfil de candidato que tá chegando para mim. Falo, cara, o Fábio tá mandando, cara, já a terceira entrevista que eu faço aqui, cara, que, porra, chega uma pessoa, cara, não passa na minha barra. Porra, o Vit mandou, a primeira que o Vit mandou, falei, caraca, é um avião. Isso já me fala muito sobre o Fábio e sobre o Vit também, sabe? Então, voltando na minha resposta, cara, eu acho que tem uma questão vertical aqui, onde essa vertical aqui, quem é responsável é o dono da vaga, que é o gestor, e tem as questões horizontais aqui, que aí sim é o processo estabelecido dentro da empresa. Entendi. E, bom, tô vendo assim, deve ser muito bom ser RH na empresa de vocês, porque tá claro esse ownership dos líderes, né, dos gestores. E, vamos lá, qual a dica que vocês dariam para aquela pessoa que ela é de RH e na empresa dela não funciona assim? A empresa dela é aquela pastelaria do iFood que você falou ali, que a pessoa clica no botão, eu quero um head comercial aqui, traz RH, e ela fica trazendo várias pessoas e não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Agora, olhando para a parte do RH, que dica vocês dariam para essa pessoa, assim, por onde que ela começa essa mudança? Posso ser super pragmático? Se a empresa não tem a cultura para te dar espaço para resolver o problema, troque de empresa. Simples assim. Você quer resolver o problema? Resolve. Porque acho que isso é muito parte da questão. Tem pessoas que elas não querem resolver o problema. Resolver o problema é desconfortável. Resolver o problema significa que você vai ter que comprar brigas, que você vai ter que ter conversas difíceis, que você vai ter que executar, que muitas vezes você não vai ter recurso. Então, as pessoas, elas gostam muito de apontar o problema, mas poucas gostam de falar, ok, eu vou resolver. E aquelas que falam, ah, mas eu resolveria, mas elas vão colocando um empecilho, o meu recado é simples, seja maior que as suas desculpas. Você está criando desculpas para reclamar do problema e não resolver ele. Agora, se você efetivamente tem a vontade, a disposição, e você vê que há um desalinhamento na empresa em relação a ela olhar e falar, poxa, isso aqui não é importante, sempre foi assim, sempre será assim, nunca vai mudar, não importa o que você faça, troca de empresa. Tão simples quanto isso. Cara, não tenho o que adicionar. Faço minhas das palavras do Vit, cara. Não vou ficar no muro com a resposta dele. Não tem como, não adianta ficar dando murro em ponta de faca ali, tentando mudar algo que não quer ser mudado. Cara, volta no ponto que o Vit falou, que eu concordo muito, que é com quem você trabalha. Cara, você pode estar trabalhando igual você falou, na pastelaria, só que, cara, o dono da pastelaria é fera, cara. O cara é muito bom, tem uma cabeça, tá te empoderando e tal. Cara, vai lá e você vai fazer um puta trabalho, porque você vai ter espaço. Você vai estar, no Facebook, vou usar os casos que foram trazidos aqui. Cara, se o seu gestor, sua gestora não te dá espaço, cara, você tenta ser um resolvedor de problemas, você tenta propor processos novos, você tenta metrificar o seu funil, você tenta fazer uma série de processos. Cara, não está acontecendo, de duas uma. Ou tenta achar uma outra gestora ou outro gestor dentro da empresa, ou cai fora, cara. Vai achar um lugar que você, com o seu perfil, vai conseguir agregar muito valor. Legal, legal. E eu queria saber o seguinte, vocês já trabalharam em outras empresas, imagino que já tenham sofrido muita coisa na parte de pessoas, RH e contratação e gestão de pessoas em si. E quais foram as lições que vocês trouxeram? Falaram assim, puxa, eu vi isso aqui funcionar muito mal onde eu trabalhava e eu decidi que na minha empresa isso seria diferente. E vocês acabaram implementando na cultura de vocês hoje. Pô, animal. Cara, eu acho que a minha maior escola de cultura foi a Endeavor. Para quem não conhece a história da Endeavor, ela foi trazida para o Brasil. Ela é fundada por uma americana, que é a Linda Rottenberg, mas ela foi trazida para o Brasil pelo trio do 3G, né? Jorge Paulo, Marcel e Beto. Então tem muito da cultura Ambev dentro da Endeavor, mas talvez não tão agressiva quanto é conhecida a cultura da Endeavor. Então, a cultura da Ambev, né? Então, a Endeavor é uma ONG, só que, cara, nunca vi uma ONG tão profissional, tão orientada a resultados, cara,
Cara, é um negócio muito forte. E muito por conta da cultura, que é uma coisa que eu bati muito forte, e das pessoas que estão lá dentro. Então, o sarrafo de pessoas assim, eu contei um pouco da minha trajetória, né? Eu me formei, já fundei uma empresa por 5 anos, prestei serviço para várias grandes empresas, então vi grande empresa que tinha gente incrível, vi grande empresa e falei, caramba, como que essa empresa pode ser desse tamanho com gente tão... com a barra nesse tamanho. E quando eu fui trabalhar na Endeavor, lá foi o meu primeiro choque. Cara, eu falei, caraca, velho, essa galera é muito boa, velho. Sabe aquele, o primeiro síndrome do impostor? Eu falei, puta, eu vou O que eu tô rodar. fazendo aqui? Eu vou rodar aqui. Esses caras me contrataram aqui, sabe? Então, pô, acho que a primeira reação foi essa. E aí, quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que fazia aquela mágica acontecer, cara, eu vi que no fim do dia, cara, é todo um sistema de gestão que isso faz parte da cultura de você atrair e reter pessoas muito boas. Muito boas, alinhadas com a sua cultura, alinhadas com o propósito do negócio. Então, isso definitivamente foi uma coisa que eu aprendi na Endeavor. Eu vi empreendedores Endeavor fazendo isso de uma maneira, assim, muito incrível. Então, eu conseguia viver essa realidade de várias empresas. E depois eu fui trabalhar para uma dessa empresa, né, que é a Salve. E lá também eu vivi muitas realidades que falam, caramba, isso aqui é legal, isso aqui talvez eu faria um pouco diferente. Então, esse é um fator que eu carrego e falo, cara, para mim isso aqui é uma escola. E do lado de não fazer, eu, na minha primeira experiência profissional, lá na minha empresa, tinha um cara que ele falava assim, cara, você não pode ser você mesmo. Você tem que... Tudo isso aqui é um teatro, cara. Uau. Corporação é um teatro. E aquilo bateu tão quadrado, cara. Eu falei, caraca, velho. Eu tinha, sei lá, 24, 25 anos. Eu falei, que merda. Isso é um teatro, assim, tipo, não quero fazer parte disso, sabe? E aquilo, cara, demorei pra digerir aquilo, pô. Depois de terapias e tal, eu fui entender e falei, cara, eu quero criar um lugar onde as pessoas possam ser quem elas são. Então, eu falei já do protagonismo fortalece o grupo, a gente tem um valor também que cara, transparência, cuidado e respeito. E quando você olha na descrição desse valor cara, a gente quer que você possa ser quem você é. A gente contratou o Fábio porque a gente fez, cara, um processo seletivo muito foda, a barra é muito alta. A gente falou com gente, cara, a gente foi fuçar lá na sua história, porque a gente quer o Fábio. Então não quer o Fábio pra fazer... o Fábio não é metódico, o Fábio é um cara, porra, criativo e tal. E aí você vem e a gente fala, não, Fábio, você tem que ser metódico igual o Vit. Cara, ferrou, velho. Você não vai entregar aquilo, sabe? Então a gente quer que você seja quem você é. E isso é uma parada que eu ouvi dicas contrárias, né? De tudo isso é um teatro que pra mim bateu muito mal, que eu falei, não, aqui a gente tem que ser um lugar diferente. Show, muito bom. Cara, acho que dos lugares que eu passei, curiosamente, tipo, fazendo uma reflexão agora, a Nextforce ela é uma grande mistura. Eu passei por empresas onde o que mais me inspirava era o quão incrível as pessoas eram. Era gente, assim, eu olhava pro lado, o pessoal tinha uma máxima lá que a gente não admite nota 7. Eu achava isso legal. Tipo, eu olhava pra todo mundo e falava, cara, é um time incrível. Porém, nessa empresa, os fundadores, tipo, pra mim, não tinham um nível de alinhamento ético que eu concordava, que alinhava com os meus princípios. Então, eu aprendi o que eu não queria, mas eu também aprendi uma coisa que eu queria. Numa outra empresa que eu passei, o pessoal era muito bom de execução, fazia muito com pouco. E eu olhei e falei, cara, isso é muito legal. Olha o que eles construíram com tão pouco investimento e o tamanho que isso virou. E em outra, que foi a Intuit, eu aprendi que de nada vale essa jornada inteira se a gente não construir um mundo melhor no processo, se a gente não deixar um legado. Então foi assim que a gente moldou a cultura da empresa, e a gente tem um documento que a gente chama do Culture Code. Um documento que tem umas 80, 90 páginas que explica a nossa cultura. Então, da excelência na execução a construir um mundo melhor. E foi assim que a gente foi desenhando com os aprendizados. Putz, o que é um lugar legal pra gente? É um lugar onde a gente consegue gerar resultado no que a gente está fazendo, porque a gente consegue metrificar e ir evoluindo as coisas. É um lugar onde a gente trabalha em equipe e as pessoas são incríveis, que todo mundo
tá constantemente aprendendo, evoluindo, é excelente na execução, mas mais do que fazer isso só para gerar lucro, gerar dividendo, gerar equity, a gente está fazendo isso deixando o mundo um lugar melhor no processo. Literalmente, a gente todos os meses ajuda, a gente é parceiro de uma ONG que chama Caridade é Verbo. Todo mês a gente ajuda uma instituição diferente com uma causa diferente. Então, as pessoas acabam se conectando, tipo, o pessoal LGBT se conecta quando, poxa, no We Care no Give Back tem uma ação para isso. Tem o We Care no Give Back que a gente vai ajudar crianças com câncer, morador de rua. Tem tanto um espectro tão amplo que faz com que as pessoas vejam um sentido e um propósito que transcende, tipo, beleza, vamos atingir tanto de faturamento até o final do ano. Tá, e aí? Porque isso importa, sabe? Então acho que foi esse blend de coisas que fizeram a gente aprender o que a gente quer ser e o que a gente não quer. Perfeito, gente. Muito bom mesmo. E eu sempre falo que o tempo passa muito rápido aqui, impressionante. Essa 1 hora passa em 10 minutos e a gente está chegando ao final já do episódio. Mas a gente termina todo episódio com uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados, que é, na opinião de vocês, quais são os maiores mitos do RH? Boa. Vou começar. Pegar tudo que a gente falou aqui, né? Mas acho que o mito é que RH é uma área só de humanas, né? RH pode e deve também ser uma área bem analítica. Muito bom, muito bom. Frase para pensar, gente. Cara, pra mim, o maior mito de RH, talvez, segundo maior, né? Porque esse aqui é muito bom, que o alemão falou. Mas o segundo maior é que o RH é responsável pela cultura da empresa. Eu acho que o RH, muito dos problemas da organização, problema de cultura, problema de contratação, sempre cai no, tipo, de quem que é a responsabilidade do RH? Eu acho que o RH, ele é uma grande base da organização. E o papel dele é estar presente em todas as áreas. Então, ele é um grande enabler. Só que se as pessoas não enxergam que o RH ele não é uma área, mas ele é o core, ele é a essência, ele tá bem na raiz de cada uma das áreas, aí a coisa não funciona. Aí tem problema de cultura, tem problema de contratação, tem problema de turnover. Por quê? É culpa do RH. Porque estão tratando o RH como algo que é responsável por resolver esses problemas, quando na realidade isso é parte do DNA da empresa. Quando as pessoas fragmentam, elas na realidade centralizam o que deveria estar difundido na organização inteira e materializam isso numa área, é aí que as coisas começam a dar errado. O RH ele é um enabler, ele tem que ser a grande base para apoiar toda essa difusão dentro da organização, em cada vírgula, em cada vértebra, em cada veia que está correndo sangue, que é a cultura da empresa. Perfeito. Gente, como falei, o tempo passa rápido. Quero agradecer, Vit, Alemão, muitíssimo obrigado pela participação de vocês hoje. Acho que eu e todos os ouvintes aprendemos muito com vocês. Parabéns pela condução da empresa. Assim, não foi à toa que a gente chamou vocês, tá? A gente procurou justamente empresas em que os gestores tivessem uma atuação muito grande na parte de contratação e não fosse aquela coisa jogada e delegada, resolve aí, ou seja, não foi à toa que a gente escolheu pessoas tão preocupadas com pessoas, não foi coincidência. Mas eu quero agradecer e parabenizar. Eu sei que vocês vão estar muito maior daqui a pouco aqui, vão ser 200, 300, 500 pessoas aí. E a gente chama vocês de volta para um papo, quando estiver lá com 300, 500, para falar o que mudou dos 70, 80 para 500. E, gente, vocês estão gostando do conteúdo? Não esquece, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que precisam aprender esses conteúdos também. A gente chega com esse 8º episódio ao final da nossa primeira temporada. Muito em breve a gente começa a gravar a segunda, mas eu quero agradecer a participação de vocês e a todos vocês ouvintes. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado aí, Fábio. Valeu, Vit. Valeu, pessoal.